Então vamos começar a coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Carpini, boa noite. Parabéns por essa vitória diante de uma apaixonada torcida aqui na Arena Fonte Nova. Se mobilizou, fez festa fora do estado, fez festa aqui. O que é que você tira de mais positivo nesse jogo diante do Colo-Colo? E, claro, seu resumo da partida, por favor. Bom, boa noite. Mais uma vez, né, acho que como foi ano passado, o torcedor sempre marcando presença, nos incentivando. Hoje, ainda fora da nossa casa, então foi fantástico a presença do nosso torcedor. Então você vê que é um elo que não podemos nunca nos perder na caminhada, independente da dificuldade que nós possamos encontrar nesse percurso. O torcedor é fundamental para toda essa reconstrução do clube, esse processo que a gente vive aí de melhora, de evolução. O jogo foi uma partida difícil, né? O início ali, acho que quando você faz um gol rápido, quando você consegue encaixar situações e ter um volume como nós tivemos no primeiro tempo, poderíamos até ter feito o gol antes, as coisas se tornam mais favoráveis, acho que essa é a palavra, né? Mesmo assim, uma equipe que nos colocou em alguns momentos em dificuldade, mas se eu puder ressaltar, o que me agradou muito foi um pouco do nosso comportamento individual e o comportamento coletivo. Ainda com pouco treino, mas você vê que à medida que a condição física vai melhorando, por mais que a rotatividade dentro do elenco ela ainda é grande, assim vai continuar, a gente começa a voltar naquele caminho que nós encontramos, né, na nossa retomada, de um time agressivo, de um time que tem um pós-perda muito interessante, que compete, que não lamenta erro, que busca sempre ofensividade, busca sempre a vitória, e foi assim na partida de hoje. Então foi fundamental esse comportamento, essa evolução coletiva, e para que isso aconteça, precisa acontecer também um melhor comportamento individual. Então muitas coisas boas, claro que muitos erros ainda, que fazem parte do processo, e a gente precisa ajustar, melhorar, mesmo tendo pouco tempo de treino, que seja 5, 10 minutos a cada sessão, que nós possamos fazer alguma coisa sem exagerar na carga, pensando muito no volume físico, a gente possa fazer esse tempo com qualidade e sempre ter ganhos. Carpini, boa noite, Costa Filho da TV Bahia. Quando a gente observa o resultado friamente, o 4-1, placar elástico, e o senhor falava agora há pouco sobre a questão dos erros, a gente pensa sobre o poder de decisão. O Carlos ele teve uma chance, o jogo ainda estava 3-1 para o Vitória, teve uma chance clara de ampliar o placar, não conseguiu, teve o pênalti, acabou chutando, o goleiro fez a defesa, enfim, no rebote também não conseguiu concluir para o gol, já pensando em uma semana preparatória de clássico. O quanto o poder de decisão ele tem que ser trabalhado por esse time, visto que a gente está no começo da temporada, mas o quanto o poder de decisão ele é realmente, desculpa a redundância, mas decisivo para um jogo. Olha, o poder de decisão, né, a efetividade do atleta ela é fundamental, é o que determina e define a vitória ou não, né? E nós não podemos, eu não vou falar de clássico, nós temos um jogo na quarta-feira importante, um adversário difícil, nós precisamos respeitar a competição de todos os adversários, o nosso clássico é só no final de semana, então a efetividade ela precisa acontecer em todos os momentos, não pensar isso só para o clássico. A gente não vive de clássico, o clássico é uma etapa do nosso processo. E se nós voltarmos à memória, eu não estava aqui. Mas nós precisamos ter esse cuidado. O Carlinhos teve a chance de fazer seu primeiro gol com vitória. Não foi dessa vez, mas ele vai fazer. Ele segue nos ajudando, um cara fundamental. Depois ele roubou a bola e deu uma assistência. Isso tem sido frequente desde o ano passado, o seu compromisso tático. Por mais que às vezes individualmente as coisas acabam não acontecendo da maneira que ele gostaria, que ele se prepara para acontecer. E o ano passado, no mesmo clássico, o Alejandro foi quase que massacrado. E ele terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Então nós precisamos ter cuidado, equilíbrio, sermos sensatos em todas as situações, sem nada muito em excesso, que tudo que é em excesso sobra e atrapalha. Nem muita euforia, nem procurar culpados. Vamos abraçar todo mundo. Vitória é essa competitividade, essa unidade coletiva nos erros, nos acertos, nas vitórias, nas derrotas que elas vão acontecer, e está tudo dentro do caminho. A efetividade ela precisa acontecer em todas as circunstâncias. Carpini, Cléber Amorim, Rádio Petrópolis, Salvador, parabéns pela vitória. Na última partida, aliás, na penúltima partida frente ao CRB, com um setor defensivo mais povoado, e aí o torcedor criticou em relação a essa questão de zagueiros,
jogar com 3 zagueiros, essa formação. Hoje a gente percebeu um Vitória mais povoado no meio campo. E a gente debateu, e uma coisa que aprendemos é que respeitar as decisões e as alternâncias que tem Thiago Carpini, que é ser muito convicto em relação às suas decisões, no sentido de acreditar naquilo que você coloca em campo. E a gente costuma dizer sempre o seguinte, que nem sempre que um time que joga com mais povoado no setor defensivo quer dizer que é um time defensivo, nem quando joga no ataque com tantos atacantes se torna tão, um time tão ofensivo. Hoje a gente observou no meio campo, mas um ataque muito poderoso. Durante a jornada a gente falava o seguinte, o Vitória hoje veio, mais do que ganhar, veio também para poder fazer um placar elástico. Gostaria que você falasse, resumindo, em relação a essas alternâncias, opções que você apresenta com o mesmo elenco. Legal, pergunta muito boa e eu penso da mesma maneira que você. Eu acho que essa situação é que uma linha de 5, 3 zagueiros te torna mais ou menos ofensivo. Nós tivemos jogos fantásticos. Eu não gosto de falar do que passou, acho que futebol é o momento, e o momento é o 2025, é o Campeonato Baiano, um novo ciclo, início de temporada, mas nós fizemos jogos ano passado contra Flamengo, Atlético Mineiro, grandes jogos nessa formação, e quando o resultado acontece, talvez o terceiro zagueiro não é criticado, e isso não significa que a gente não vai agredir o adversário, mesmo porque no próprio jogo do CRB nós tivemos muito volume ofensivo, tivemos muito mais próximo da vitória, na minha concepção, por mais que aconteceram erros e a equipe do CRB teve oportunidade também de sair vitoriosa. Nós encontramos alternativas com amplitude dos alas, dando liberdade ofensiva para o Claudinho, para o Esteves. Então são situações, são alternâncias. É uma coisa que eu acredito muito, eu não me apego a um sistema, a gente precisa ser criativo em relação a estratégias para adversário, dentro dos nossos comportamentos, nossas convicções, e assim vai ser. Quando eu achar que são 3 zagueiros, são 3 zagueiros. Quando eu achar que é linha de 4, vai linha de 4, independente daquilo que a gente tem de preparado. E é uma situação que a gente... Nada que a gente faz, porque hoje eu acordei, eu jogo com 3 zagueiros. A gente se prepara muito para as decisões, a responsabilidade é muito grande. Começa comigo, a maior responsabilidade é minha, né? Então, naquele jogo, voltando um pouquinho para te responder a pergunta, nós tivemos também muitas coisas proveitosas. Foi muito importante aquele jogo, mesmo com uma formação diferente, mas em relação aos nossos comportamentos, que nós tivemos ajustes essa semana para que a gente pudesse fazer um jogo de um comportamento melhor hoje. Então tudo tem ganho, independente do resultado final. Carpini, boa noite. Você sempre muito equilibrado em derrotas e vitórias, e principalmente quando goleia, como hoje, 4-1. Aí vem a pergunta, né? O que é que ainda te incomoda em termos táticos e de correção nesse time, principalmente quando ganha de 4-1, né? O que é que você ainda acha que te preocupa mais para a correção? Olha, o que mais me incomoda é não ter tempo de treinar. Isso é uma coisa que eu estou extremamente incomodado e às vezes até eu extravaso, talvez até passe do ponto com os atletas, mas eles sabem que é porque eu quero mesmo que eles, quero vencer, eles também querem vencer, eu quero ajudá-los a ser melhor. E a gente precisa treinar e a gente não consegue. Infelizmente, a gente tem... Ontem nós estávamos a 48 horas de recuperação do jogo do CRB. Na verdade, não tinha dado as 48 horas, que é o pico do cansaço. E às 4 horas da tarde a gente já estava no campo. Às 9h30 da noite, da horário do jogo, das 48 horas, a gente já tinha desgastado os caras de novo para fazer um jogo hoje. E é o nosso calendário. Eu não vou ficar mais falando disso, que eu estou sendo chato, mas o que me incomoda muito não trabalhar coletivamente, não melhorar a minha equipe, não trabalhar os conceitos que eu acredito, ter que ajustar muito em cima de conversa, de vídeo e de muito pouco tempo para treino. Então os erros eles vão acontecer na partida por falta do treinamento e você vai ter que ir ajustando para o próximo jogo. Então por isso que eu sempre peço para o torcedor, eu sei que um pouquinho dessa paciência, a gente tem um crédito para pedir isso, né? Porque o torcedor faz parte dessa reconstrução do clube, de tudo que a gente está vivendo. A gente tem boas perspectivas para esse ano, a gente vai trabalhar muito para isso, mas é uma coisa que me incomoda. E alguns detalhes que precisam ser ajustados numa partida dessa já com 3-0, bem encaminhado para estar tudo resolvido. A gente não pode sofrer gols assim, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ajustar. E eu acredito isso a minha responsabilidade pela falta de treino. Então, não é culpa dos atletas, não aconteceu, não pode acontecer, vamos melhorar, vamos corrigir, mas não é a responsabilidade, não é toda deles. Não. A gente sempre equilibra as cobranças, começando pelas minhas responsabilidades, que são maiores que as deles. Carpini, boa noite.
No momento da cobrança de pênalti, o Oswaldo pegou a bola ali para bater o pênalti e depois cedeu para o Carlos Eduardo, né? Não sei se foi uma decisão sua ali para poder dar uma motivada no Carlos Eduardo, que já estava sendo cobrado muito. Queria saber se essa decisão foi sua e como fazer, né? O que é que você já conversou, você saiu do jogo, já teve uma conversa ali com os jogadores, como é que você faz para poder motivar esse atleta que saiu de um jogo que foi muito adverso para ele diante das circunstâncias que aconteceram hoje aqui? Não foi uma decisão minha, foi uma decisão nobre, diga-se de passagem, do próprio Oswaldo, e é o que a gente espera, decisões e postura nobre de um cara que é referência dentro do Vitória. E para você ver o tamanho da importância e do carinho do grupo com o Carlinhos e com todos nós, como nós temos uma unidade, uma família, por mais que mudanças aconteceram dentro desse planejamento, né? Atletas se valorizaram, saíram, outros tiveram outras situações, seguiram os caminhos e nós trouxemos outros, e a gente tem mesmo, recebemos muito bem as pessoas que chegaram e o quanto o Carlinhos é importante para nós, que todos torcem para que ele faça o gol, para que ele tire esse peso, porque acaba sendo um peso excessivo que ele carrega, porque a gente vê no dia a dia o quanto ele quer fazer esse primeiro gol para talvez tirar essa má fase, esse momento ruim, a má fase de bola na rede, porque o comportamento dele tem nos ajudado bastante. Então foi uma atitude muito nobre do Oswaldo, foi uma decisão deles, eu deixo eles bem à vontade, a gente trabalha as sessões de pênalti, a gente deixa uma ordem estabelecida, dentro dessa ordem quem tiver se sentindo melhor naquele momento tem autonomia e liberdade para fazer, foi uma decisão deles, e pós a perda do pênalti, ele consegue roubar a bola do zagueiro, dar uma assistência para o Fabrício, e o grupo não comemora com o Fabrício, comemora com ele. Então, esse é o Vitória. Então, peço para o torcedor, para todos nós, vamos abraçar o Carlinhos, vamos desfazer de ninguém, não. No jogo passado, talvez a gente tenha sido um pouco exagerado com o Mosquito, e começando até comigo mesmo, porque eu também cobro eles, né? Não da mesma maneira, mais pela parte profissional. E olha a partida que o Mosquito fez hoje, a intensidade que ele rodou, que ele competiu, que ele cumpriu de função, fez gol. Pensou se a gente mata o Mosquito no jogo passado porque ele errou um gol, matar o Mosquito ficou até legal, né? Porque ele errou um gol, a gente critica ele, não serve mais, aí hoje a gente tira o Carlinhos, nós vamos chegar daqui um mês, não tem mais ninguém serve. Então, por favor, gente, calma. Camille, boa noite. Beatriz Santos, do Bahia Notícias. Eu queria saber de Mateuzinho. Ele já foi liberado pelo departamento médico e já começou a treinar com a equipe. Então, qual foi o motivo dele não ter sido selecionado, relacionado? Existem uns processos dentro dessa transição. Quando fala assim, o Mateuzinho foi liberado para treinar com a equipe ou treinar com bola. Tem alguns processos dentro dessa transição, né? E dentro desse processo ele fez um treino coletivo com a equipe. Coletivo eu digo não coletivo o treino, no aspecto de um todo, de estarmos juntos. Então é impossível ainda que ele participe. Ele está muito aquém da capacidade física, técnica que ele pode performar. E isso é muito importante também, o contato que a gente tem diário, a conversa, que com eu, por exemplo, e todos de outros departamentos do clube tivemos com o Matheus. Ele também precisa se sentir confortável, a gente precisa dar o mínimo de condição para que ele possa começar a participar e performar pensando na temporada, não pensando só no próximo jogo. Então, para ele a pré-temporada começou muito depois. Então, como nós estamos aí com uma carga já de talvez 20 e poucos dias de trabalho, alguns um pouco mais, o Mateuzinho não tem uma semana ainda, com o grupo, treinando com bola, um dia. Então, não espere que ele participe em breve, não. Gostaria de tê-lo quanto antes, um cara que não precisa falar o que ele representa, como ele nos faz falta. E para a gente tentar ajustar mais, eu penso nessa formação, em momentos eu poderia usar esse início de temporada para ver formações com todos esses caras juntos, né? Mosquito, Rato, enfim, para ver o que nós podemos entregar durante a competição, mas ainda a gente vai precisar ter um pouquinho de paciência para não queimar nenhuma etapa e não comprometer essa recuperação e voltar a estaca zero. Camille, boa noite para você. Talvez nos últimos 6 meses o Janderson tem sido um jogador que mais tem sido criticado, tanto por parte da imprensa quanto por parte do torcedor. E aí tem algumas coisas que são lógicas, né? Ele não teve aquela base toda, e há quem diga que isso possa prejudicar um pouco. Só que ele desse ano, vem de uma forma, numa crescente,
e que o torcedor está começando a tê-lo como aquele cara referência. Aí eu te pergunto, essa ausência e a dificuldade de arranjar um 9 faz com que o Janderson, para você, seja o seu 9 agora, de você não pensar por enquanto em outro 9? E em relação a isso também, o que está acontecendo que o 9 não está chegando? Fora, extra, Vitória, ou o Vitória realmente está querendo pegar aquele cara certo? Boa pergunta. Vamos lá. Janderson, eu acredito muito nesse atleta. Eu acho que nós temos que ter cuidado, paciência, e a gente tem procurado, desde a minha chegada, recuperar pessoas, não desfazer de ninguém. E o Janderson tem tido todo o cuidado e carinho nosso, meu, por parte da comissão, quando eu falo meu, de toda o Vitória, de melhorar os comportamentos, as tomadas de decisões, de melhorar o jogo dele, o entendimento do jogo, não só jogar futebol, entender o jogo, que eu acho que isso é importante. E ele vem entendendo, ele vem evoluindo, ele foi importante já na reta final. Nas férias em dezembro, teve um dia que eu acordei falando muito do planejamento com o Maneca, e eu falando com ele, eu falei, pô, eu vou ligar para o Janderson hoje. Liguei para ele e falei, para ele pensar diferente, fazer coisas diferentes, porque pode ser um ano que pode mudar a vida dele. E usei até o exemplo do Alejandro, que também foi muito criticado como ele, terminou como artilheiro da competição e hoje escolhendo o próximo passo. E eu vejo o Janderson com tantas ferramentas, tanto quanto o Alejandro, algumas coisas mais, outras menos, outras ele tem, o Alejandro não, outro e vice-versa. Então acho que tem muita coisa boa e dá pra gente continuar evoluindo, melhorando. E nós vamos continuar trabalhando, tendo cuidado, tendo carinho com o Janderson, é um ativo do clube. E é um cara que vem entendendo e vem dando a resposta. Independente se vier ou não outro 9 que vai vir, nós vamos continuar tendo o mesmo cuidado, o mesmo carinho com ele, vai continuar tendo a mesma importância e sem dúvida um cara de um nível melhor ajuda a elevar o nível do próprio atleta. Né? E a dificuldade do Vitória é a dificuldade do futebol brasileiro. Se a gente parar aqui, se tivesse mais tempo, a gente começasse a fazer um exercício, quantos times tem 9? São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Vasco. E quanto custa esses 9? Então, para a gente trazer, a gente tem um banco de dados aí de 30 9. Estrangeiros, brasileiros, jovens, saíram cedo do Brasil, voltaram, eram promessa da base, cara com 30 e tantos anos, aí quase 40, que talvez esteja não descendente, que não é o nosso perfil. Então, nós não temos o direito e nem a condição financeira de errar nessa escolha. Então, a gente precisa ser o mais cauteloso possível, porque o ônus fica para o clube. Uma decisão errada agora, pode ser que amanhã depois o Carpini não esteja mais aqui, mas o atleta vai ficar, o Vitória segue e a conta fica aqui. Então, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade e tentar procurar encontrar a melhor oportunidade no mercado e ser muito assertivo. Em algumas investidas que nós tivemos dificuldade, negativas, fomos até o nosso limite, passou do limite, tem um clube que começa o leilão dos representantes e a gente não vai entrar nisso. Se não quer o nosso projeto, essa condição, tem uma melhor, pode seguir a vida. Se você está pensando nisso, talvez também não seja o melhor para nós. Eu acho que é dessa maneira, precisamos ter calma. Independente da chegada do 9 que a gente está trabalhando para que isso aconteça e precisa acontecer, o Janderson vai ser muito importante, vamos seguir evoluindo e melhorando ele. Quem sabe o Janderson não pode ser o Alejandro do final do ano, ele também fazia seus 15, 20 gols na temporada, já tem 3. Campeonato Baiano, não tem problema, gol é gol, vale em qualquer lugar. Se ele fizer gol no Baiano, no Copa do Nordeste, Sul-Americano, para mim é gol, é vitória, é o que a gente quer. Carpini, boa noite. Falando sobre aquela faixa ali do meio de campo, onde você coloca Rato, e diversas vezes, ano passado, o Mateuzinho jogava por ali, aí eu me pergunto, quando o Mateuzinho voltar, como é que você vai fazer com esse time, com o Mateuzinho, Rato, você vai botar Rato na direita, Mateuzinho centralizado, Mateuzinho caindo pelos lados, Rato centralizado, o que é que você pensa em fazer, já que de hoje a 8, vamos dizer assim, no nosso baianês, já tem um Bavi aqui na Fonte Nova. Hoje é sábado, né? Isso. Domingo, segunda, terça, quarta. Então de hoje a 4 tem jogo. Deixa eu contar para não. Então de hoje a 4 tem jogo, de hoje a 8 é muito tempo. Mas brincadeira, assim que o Matheus, como eu disse na pergunta anterior, né, eu precisava desse momento
que o Mateuzinho tivesse em condições, e a gente queria que ele tivesse o quanto antes, até para a gente aproveitar esse início de temporada e entender de que melhor maneira nós podemos, né, utilizá-lo e continuar tirando o melhor do Mateuzinho. Ele já fez pelo lado, já fez pela aberto, já fez por dentro, já fez um pouco de costas ali num 4-2-3-1, que eu acho que ele sofre um pouco naquela função de quando ele sai dos lados e vem de frente, ele é um cara muito mais efetivo, né, difícil de ser marcado. Eu estou utilizando o Rato numa função que eu sei que ele pode entregar para ver até que ponto e o que ele consegue nos entregar, porque o Rato já foi meu atleta e usava ele numa função diferente, já que o Mosquito faz hoje, de fora para dentro, virando meio, enfim, então isso eu já sei o que ele entrega ali, então não preciso ver o Rato ali, ele já me ajudou muito naquela função em outro momento, e agora eu estou tentando criar alternativas, pensando na temporada, pensando na volta do Matheus. Então, de que maneira eu ainda não sei, porque eu preciso ter todos os atletas em condições, de hoje a 4, pra gente poder ver. Carpini, boa noite, de Oliveira. Eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre o Fabri, ele que passou um tempo na Europa, né, lá na Espanha, mas parece estar se adaptando muito bem no futebol com Vitória, no futebol brasileiro. Fala um pouco sobre o Fabri, por favor. É um jogador de muita força, foi muito assertivo o filtro, né, do departamento de análise, de scout do Vitória, que às vezes pouco é mencionado, né? Houve uma reformulação dentro desse processo de reconstrução do clube, praticamente todos os profissionais ali foram, né, trocados, enfim, e participaram de todo esse processo, né? Não é o Carpini pede, o Manuel pede, o presidente, não, a gente tem um consenso, a gente tem decisões, escolhas, tudo, claro que existem pesos nessas escolhas, e é natural, mas o departamento é muito importante nisso, e isso foi uma pesquisa, um filtro muito interessante. Quando nos apresentaram esse atleta, eu lembrei dele do Brasil de Pelotas, de uma Série B, base do Grêmio, mas não acompanhei a carreira, nem sabia que ele estava na Espanha. Então, é um jogador que tem as ferramentas, né? Tem muita força física, joga aberto, joga fechado, pode fazer um falso 9, já fez uma dupla ali com o Janderson quando a gente fez a linha de 5, então ele tem se adaptado bem ao Vitória, ao nosso futebol, claro que ainda está sofrendo fisicamente, mas porque também não teve o tempo adequado para essa pré-temporada. Isso é uma coisa que ele me compartilhou essa semana, como é diferente esse calendário, ele não lembrava mais como era, falei, então acostuma que é só o começo. E a gente ainda precisa dar mais informação para ele, né? Principalmente os comportamentos sem a bola, para ele correr um pouco mais organizado, fechar um pouco mais de espaço. Eu acho que ele trabalhava de uma maneira um pouquinho diferente fora, então a gente precisa de um pouquinho de tempo, mas sem dúvida a adaptação dele tem sido muito boa, né? Com gols, quando a gente faz gols, as coisas ficam mais leves, as coisas vão acontecendo, é muito mais fácil essa adaptação dele no Vitória e no nosso futebol. Carpini, você falou aí do pouco tempo de treinamento, né? Você teve o jogo do CRB, nem treinou direito, já veio para um jogo aqui no sábado, isso poderia até ser no domingo, mas no domingo vai ter um outro jogo aqui mesmo, nesse palco. Você tem agora o jogo do Jacobina, e o Bavi, daqui a uma semana. Você respira Bavi, né? Sim, natural. Claro. Pensando nisso, você pode preservar alguns jogadores já pensando no Bavi para o jogo de quarta-feira e aproveitar e falar da importância de jogar essa partida de hoje no palco do clássico do próximo sábado. Isso foi um ponto importante, né? O mando de campo não era do Vitória, do Colo-Colo, mas vir aqui, adaptação ao gramado, um jogo rápido. Desse jogo para o jogo que eu fiz ano passado aqui, eu achei um gramado em melhores condições e acredito que vai ser assim na semana do clássico. E a gente pensa assim, não pensando no clássico em si, mas é claro que a gente tem um olho para um jogo que é um jogo diferente, a gente sabe disso, é um jogo atípico, a gente não vai falar disso agora, mas pensando mais na nossa carga, na nossa sequência individualizada, e esse controle tem sido muito rigoroso pelo departamento físico, fisiológico do clube, e alguns atletas já vêm de uma sequência, né, de 3 jogos, no caso do Neres, eu tenho conseguido treinar o Raul, o próprio Lucas, Ricardo Hiller, hoje o William ficou fora, o próprio Ronald que participou de praticamente todas as partidas, Janderson. Então acho que pensando num controle de carga para a temporada, não só para essa semana importante, diferente que nós vamos ter, com o jogo de quarta-feira e com o jogo de sábado,
a gente talvez tenha a necessidade de rodar, mesmo porque nós temos um elenco qualificado, capacitado, e a gente tenta preparar todos e dar a mesma atenção para que todos estejam aptos e prontos a performar. Boa noite, Rosado Esportivo. Dois dos quatro gols que foram feitos na noite de hoje partiram de dois jogadores que são novos contratados do grupo. Tendo em vista isso, eu gostaria que você me dissesse qual a sua avaliação das novas contratações e o quanto que, até o momento, para você, eles vêm contribuindo para o grupo. E se você consegue ver esse grupo que jogou hoje à noite jogando as partidas de Série A. Sim, claro. Consigo ver perfeitamente esse grupo com mais alguns atletas que devem chegar, com o Mateuzinho que ainda está fora, com jogadores como Claudinho, que tem tido uma alta atividade, Edu, que não participou desse último jogo, ou seja, o elenco do Vitória é condição de competir todas as competições brasileiras, Série A, Sul-Americana, Baiana, Copa do Brasil, levar todos com muito respeito, muita seriedade, e sem dúvida a gente tem uma equipe sim, cada vez mais qualificada e competitiva. A primeira pergunta. Como você avalia o desempenho dessas novas contratações até o momento? Bom, ótimo. Sim, bom, né? Mas especificamente também de outros, no caso, hoje não participou mais o Claudinho, o Ronald, o Val, de novo entrando ali mais uns 10, 15 minutos, ainda não atingiu o seu ápice físico, mas ele precisa ir entrando e participando, e a gente está tendo um cuidado também, é um jogador que a gente tem uma boa perspectiva, assim como todos que chegaram. Todos que chegaram foram com muita convicção, muita segurança. Zé Marcos, que fez grandes jogos, o Hugo, lateral esquerdo, que fez também grandes jogos, e a gente conseguiu rodar e dar um pouco mais de treino para ele esses dias que ele precisava. Então, a gente avalia de maneira muito positiva todos os contratados, nosso goleiro Gabriel também. Então, tem muita coisa boa e algumas situações pontuais para a gente evoluir e ter condição de competir bem, né, e representar bem o Vitória, nosso torcedor em todas as competições. Antes de encerrar a coletiva com o técnico Thiago Carpino, eu quero convocar a torcida rubro-negra. Quarta-feira, nós vamos inaugurar a nova iluminação de LED durante o jogo contra o Jacobina, e a torcida está convidada a comparecer a prestigiar mais esse empreendimento que nós conseguimos. Um abraço a todos, boa noite. Valeu, boa noite a todos. Mais uma obra da gestão Fábio Mota.